A paz do Senhor, querido professor, querido aluno. A você que já é inscrito no nosso canal, Deus abençoe. A você que não é inscrito, deixo para você o convite aí de estar já se inscrevendo no nosso canal, ativando aí o sininho, né, para receber todas as nossas notificações. E também já convido você para deixar aí aquele like, né, para ajudar no crescimento do nosso canal. Eu sou o professor Daniel Santos e hoje eu venho trazer a lição de número 2 da nossa revista das Escola Bíblica Dominical, que vem com o tema a fragilidade humana e a soberania divina, né? O sofrimento e a restauração de Jó. Lembrando, né, que na última nossa videoaula a gente deixou uma pergunta no ar, né? Será que só o justo sofre, né? Ou será que é só os pecadores que devem sofrer? E nós vamos ver, né, a respeito dessas lições aí, mediante a cada tema, mediante a cada lição, nós vamos esclarecendo essas dúvidas, né? Será que só os justos que devem sofrer, né? Ou será que só os pecadores que devem sofrer? E nós vamos estar aí todos nós juntos aprendendo a palavra de Deus. Como já foi dito, nós estaremos hoje também trazendo, né, da nossa lição bíblica dominical, da lição de número 2, né, que é de lá do dia 11/10 de 2020, né, que vem com um tema: quem era Jó? Quem era Jó? Né? Quem era esse homem, né, que todas as vezes que nós lembramos de provações, lembramos aí, né, de perdas, nós lembramos rapidamente da passagem de Jó, né? Isso daí é todo cristão que, quando fala de provações, nós já se deparamos com o livro de Jó em nossas mentes, né? E hoje nós estaremos tratando deste homem. Quem era Jó? Né? Qual a personalidade de Jó? Qual o caráter de Jó? Né? Será que Jó tinha alguma falha? Foi por isso que ele foi testado? Então nós estaremos aprendendo isso nessa nossa videoaula em nome de Jesus. Seja bem-vindo. Vamos aí para o Espaço EBD. Bora lá? Lição de número 2, do dia 11/10 de 2020, com o tema: quem era Jó? O nosso textuário vai dizer assim: havia um homem na terra de Uz, cujo o nome era Jó. Este era um homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Jó capítulo 1, versículo 1. Nossa verdade prática: quem zela por um caráter irrepreensível obtém testemunho acerca de sua integridade. Que interessante, né? Quem zela por um caráter. E é hoje que nós vemos muitas pessoas, né, se vendendo aí, se perdendo o caráter por coisas tão poucas, né, coisas soberbas. A nossa leitura bíblica em classe vai estar lá no livro de Jó, do capítulo 1, do versículo 1 ao 5. O nosso objetivo geral da nossa lição de hoje diz assim: demonstrar que Jó foi um homem rico, mas que, diferente dos demais, tinha um caráter íntegro, não se contaminava, né? Ele tinha seus bens, ele tinha as suas riquezas, mas era um homem que não se contaminava com o pecado. Ele não se misturava, né, com as falcatruas daqueles tempos. É interessante a gente sempre lembrar disso, né? Lembrar que Jó procurou viver, né, de uma forma íntegra e justa. Ele tentou, né, mostrar que ele era possível sim ser temente a Deus, ser reto aos olhos de Deus e não compactuar com o erro daquele tempo, né? A prosperidade de Jó era consequência do favor de Deus, né? A prosperidade era consequência, né? Não era por merecimento, era por consequência dele ser temente a Deus, por ele ser fiel a Deus. Então isso era consequência da riqueza dele, da prosperidade dele, né? E a piedade pessoal de Jó como um modelo para os crentes. Jó era piedoso para os seus irmãos, né? Ele ajudava os seus irmãos. Ele não era aquela pessoa gananciosa
que guardava para si tudo, né? Então nós vamos ver, mediante a nossa lei aí, que nós podemos ser bem-sucedidos, né? Nós podemos ser bem-sucedidos em nossa vida pessoal, isso sem nos corromper com as coisas desse mundo. Nós podemos estarmos aí, né, num patamar elevado, mas também nós podemos ser temente a Deus e ser fiel, né? Ser fiel aos mandamentos do Senhor. É possível nós termos um caráter íntegro aos olhos de Deus, sem se corromper nos dias de hoje? Será que é possível? Eu deixo essa pergunta para nós, né? Será que nós conseguimos viver uma vida íntegra aos olhos do Senhor, sem estarmos nos corrompendo? Sem estarmos nos vendendo aí, né, para a sociedade corrupta, né? E Jó, ele conseguiu, né? Ele vivia dessa maneira. E nós vamos saber que o dinheiro não é tudo, mas sim a nossa comunhão com Deus. Na nossa parte introdutória da nossa lição diz assim que Jó foi um homem diferente, não em natureza, pois ele era igual aos demais de sua época. Todavia, foi sem dúvida distinto à espiritualidade. Ele foi um homem que não apenas possuía bens materiais e uma família sólida, mas mantinha uma profunda comunhão com Deus. Tinha uma vida espiritual ativa com Deus, né? Ele tinha uma intimidade com Deus. Então ele era igual a todos os outros homens, ele não tinha nada diferente. Isso daí que essa parte introdutória tá mostrando para nós. A única diferença deles para os demais homens é que Jó era um homem temente a Deus, né? O nosso ponto central da nossa lição vai dizer assim: o temor do Senhor é a base para uma vida reta e íntegra. Não é medo, é temor. A grande diferença aí da palavra medo e a palavra de temer, né? Primeiro tópico: um homem de caráter irretocável. Primeiro subtópico diz assim: íntegro, sincero. O caráter define o que a pessoa é de verdade. Ela é vista a partir dos valores que governam a sua vida interior. Por quê? Quer dizer, a sua índole, né? O que rege sua vida interior. O que vale mais dentro de você? Você é sincero? Você diz sempre a verdade? Você é franco no que você faz? Será que você é dessa forma? É isso que define o caráter. Aí diz mais para baixo um pouquinho: o mau caráter define-se uma pessoa que não merece confiança e que é desonesta, em que, portanto, não possuem valores nobres. Então já está dizendo aí, né, que as pessoas que não prezam pela sinceridade, não prezam pela honestidade, né, então eles vêm a se perder. Mais abaixo lá um pouquinho, a palavra íntegro, que traduz ao hebraico tan, possui o sentido de inocente, sem culpa, né? Então ele era um homem honesto, íntegro, sincero, né? Então ele não tinha culpa. Ele nem sabia por que estava acontecendo isso na vida dele, o que iria acontecer na vida dele, na verdade. Assim podemos afirmar que Jó era sincero nas intenções, afeições e diligente aos esforços para cumprir os seus deveres para com Deus e os homens. Ele cumpria o que falava, né? Então, isso daí já é o começo para nós começarmos a entender quem realmente era Jó, a pessoa de Jó, como ele era. Então, até agora a gente não achou nenhuma falha em Jó. E assim foi nos olhos do Senhor, né? Segundo tópico, reto. Ele também era um homem reto, que no hebraico Yassar tem um sentido de alguém justo, direito. O sentido de irrepreensível, né? Portanto, o homem de Uz era justo, reto, direito e se comportava de maneira irrepreensível, né? Não havia, né, em que alguém poder repreendê-lo, querer corrigi-lo,
É isso que está querendo dizer, né? Ele era um homem reto. Então não tinha como a gente repreender ele, corrigir ele, porque ele andava mediante as leis do Senhor. Terceiro, temente, era um homem temente a Deus, né? Desviava-se do mal. Jó é descrito como alguém temente a Deus. No hebraico, Sur e Ari traduzem a ideia de alguém que prestava reverência a Deus e evitava o mal, né? Então aí nós estamos vendo aí que além de íntegro, reto, ele além de temer a Deus, ele se afastava do mal. Como, de que forma se afastar do mal? Daquelas rodinhas, né? Daquelas rodinhas que ficam reunidos aí para falar mal uns dos outros, né? Daquelas malas que correm por debaixo do pano, né? Para pagar favores ilícitos. Então ele se desviava desses tipos de coisas, propinas. É isso que é querendo dizer a lição, que Jó era esse homem. Jó se desviava do mal. Jó não compactuava com as coisas que não agradavam a Deus. As escrituras, né, vai mostrar que antes de Salomão, Jó praticava o que o homem mais sábio do mundo posteriormente ensinava: teme ao Senhor e aparta do mal. Está lá em Provérbios capítulo 3, versículo 7. Né? Nós devemos ser este homem que se aparta do mal, se afasta das coisas que não trazem nada de benevolência para nossas vidas. Pode trazer benevolências momentâneas, pode trazer bens aí momentâneos, né? Mas que adianta a gente juntar tesouros nessa terra e perder o nosso galardão? Glórias a Deus, né? Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Glórias a Deus, né? Nós devemos falar que aos nossos alunos aí, que do livro do Antigo Testamento, como Provérbios e o próprio livro de Jó, colocam o temor do Senhor como princípio para uma vida de sabedoria, né? O temor do Senhor é a sabedoria, né? É uma palavra de sabedoria aí para nossas vidas. Para nós sermos bem-sucedidos, nós temos que ter o temor do Senhor. É isso que está querendo dizer no Velho Testamento, né? No livro de Provérbios, no livro de Jó, né? Que quando eles referem assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é o princípio de alcançar o melhor dessa terra, é temer a Deus, respeitar as ordens de Deus, temer a mão de Deus, né? Então é isso que nós devemos entender, que a sabedoria é o temor do Senhor, né? Ela ocorre 14 vezes em Provérbios e em várias vezes no livro de Jó. O temor do Senhor, né? Glórias a Deus, é o princípio da sabedoria. Segundo subtópico, um homem sábio e próspero. Primeiro subtópico, um conselheiro sábio. Há pessoas ricas que nem são sábias, nem tampouco prósperas. Possuem conhecimento, mas não entendimento. Riquezas, mas não a prosperidade. Jó distingue-se nesse aspecto. Jó se diferencia, né? Que ele era rico, era sábio, porque temia o Senhor, era íntegro, era reto e se desviava-se do mal, né? Ele foi um homem sábio, rico e próspero. A Bíblia afirma que Jó era o maior de todos do Oriente. Jó, capítulo 1, versículo 3, você vai ler essa leitura aí, né? O maior, né? Apenas como uma referência, não a bens materiais, mas também a sua sabedoria. Aqui nessa lição nós vamos ver que as pessoas procuravam ele para pedir conselho, né? Ele era um conselheiro naquela época, né? Por causa da tão grande sabedoria que Jó tinha, o entendimento sobre as coisas. Então as pessoas vinham até ele buscar orientação, né? Vinham buscar aí tirar dúvidas, pedir conselho com Jó. Isso fazia dele um homem proeminente, a quem as pessoas recorriam com frequência em busca de conselhos e orientações. Vai estar lá no livro de Jó, capítulo 29, do versículo 1 e 22.
do versículo 21 e 22. Né? Então as pessoas iam buscar conselho através de Jó. Segundo subtópico, um homem próspero. Jó, ele teve 7 filhos e 3 filhas. Os padrões daquela época ali, né, para as pessoas que tinham bastante filhos, era uma pessoa próspera, né, uma pessoa abençoada, né? Então por isso que a gente vê muitas das pessoas tendo nas leituras da Bíblia, aquelas famílias imensas, né? E aí já vai mostrar aqui que Jó era um homem abençoado, né? Porque para todos os padrões daquela época, possuía uma família, né? Um formato ideal, uma pessoa ideal, né? Ele também era um fazendeiro bem sucedido. Aí vem os números da vida de Jó. Olha que interessante. Na sua fazenda havia 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas, e tinha também muitíssima gente a seu serviço, seus empregados, os serviçais, né, que prestavam serviço a Jó. Então ele era um homem muito bem sucedido, né, mas nem por isso corrompia-se com as coisas, né. Terceiro subtópico, uma prosperidade baseada no ser. Jó, portanto, possuía um grande patrimônio e uma bela família. Na sua prosperidade se refletia na relação harmoniosa entre ele e sua família, seus negócios e, sobretudo, Deus. Não era uma prosperidade estabelecida somente no ter, mas principalmente no ser. Ele não importava no que tinha, né? Mas sim ele se importava no que ele era, no que ele ser, no que ele poderia ser diante dos olhos do Senhor. Ele não se importa com os bens, mas sim ele se importa com a vida íntegra e reta diante de Deus, no que ele é diante de Deus, né? Conhecido, né, por toda a sua sabedoria e sua prosperidade. É isso que quer dizer na nossa lição, né? Que as posses, né, de Jó, incluindo seus filhos e filhas, são para provar, né, a retidão de Jó, né, registrada na vida de Jó, no versículo 2 e 3 aí. E nós vamos entender que Jó o maior ponto central da discussão deles aí foi por causa disso, né? Que por Jó ser bem sucedido, primeira coisa que os amigos dele questionam se Jó não tinha feito algo de errado, né? Isso nós vamos ver mais para frente, mas é bem nesse pé já mais ou menos a nossa conversa, né? Que Jó, a riqueza dele significava que ele desfrutava do favor de Deus, né, de uma maneira excepcional. Os números, né, usados aí 7, 3 e 5, enumerado os filhos de Jó e seus rebanhos, são expressões, né, adicionais à sua integridade, né? Cada filho dele era tudo bem sucedido, tinha suas fazendas, tinha suas casas, os meninos, né, as moças provavelmente poderiam morar com as mães, com ele, né, com os pais, né? E para dizer assim que quando eles se reuniam era aquela festa exemplar, né? Não havia contendas, não havia pecado ali entre eles, né? Pelo contrário, eles se reuniam e ofereciam sacrifícios, né? Oferecia holocaustos. Então eles se santificavam quando eles se reuniam. É interessante, né? Muito interessante a gente tratar dessa situação. É isso que a igreja nossa tem que fazer, né? É isso que nós devemos fazer quando nós se reunimos com nossos irmãos. É oferecer os nossos holocaustos ao Senhor, oferecer as nossas ofertas a Deus, né? Glórias a Deus. E terceiro tópico diz assim: um homem de profunda piedade pessoal. No nosso primeiro subtópico diz assim: um homem dedicado à família. O primeiro capítulo diz que Ian, seus filhos, e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia. E convidaram-se as 3 irmãs e comeram, beberam com eles. O ambiente aqui descrito é uma família de harmonia e feliz,
que festejava a vida. De forma alguma no texto sugere dissoluções, bebedice ou licenciosidade nessa comemoração. Eram confraternizações feitas em ambiente familiar, né? Como já foi dito aqui. Eles não tinham contendas entre eles, eram harmoniosos esses eventos que eles faziam, né? De tão pessoas que faziam as coisas diante de Deus, né? Diante da lei de Deus, então eles não entravam em conflitos. Segundo subtópico, um homem de moral e piedade. Já foi um homem que possuía uma forte moralidade e uma sólida espiritualidade. Além de seu caráter irretocável, o texto deixa claro que ele tinha uma vida piedosa. Jó capítulo 1, versículo 5. Essa piedade está presente não apenas nos primeiros presentes capítulos, mas em todo o livro. Mesmo nos momentos de desespero como consequência da sua provação, ele sempre mantinha seus olhos em Deus. Ele não questionou o porquê, né? Ele não indagou, ele apenas firmou os olhos em Deus, né? Essa piedade era a causa da dedicação da família de Jó, né? Da família a Jó, né? E de Jó também a sua família. Então ele se dedicava à sua família, se dedicava aos amigos, dedicava aos empregados, dedicava à sua casa. Ele era um homem dedicado, dedicava-se a Deus em primeiro lugar. Terceiro subtópico, um homem de vida consagrada. A piedade de Jó estava evidente no cuidado espiritual que ele tinha com os filhos. Jó orava por eles, né? Jó apresentava todos os seus filhos a Deus. Então ele era um homem dedicado, né? Um homem que consagrava não só a vida dele, mas sim a vida dos próprios filhos. Eu acredito que ele consagrava a vida dos seus empregados, né? Das pessoas que moravam com ele ali naquelas fazendas, né? Na fazenda onde ele morava, os seus pastores de ovelha. Eu acredito que ele consagrava todas essas pessoas, né? Apresentava essas pessoas diante do Senhor. Isso daí já mostra, né, a piedade dele. Porque se fosse um homem ganancioso, ele iria se consagrar só a si mesmo, né? Ou até mesmo nem a sua própria família não iria apresentar em oração. Como sacerdote no seu lar, Jó cumpriu um ritual do culto em favor de sua família. Então ele prestava culto em prol da sua família, né? Buscava ali a salvação não só para ele, mas para toda a sua casa. Essa devoção é demonstrada pela consagração vivida por ele. O texto diz que ele se santificava. O vocábulo português santificava traduz o termo hebraico kadash, que possui o sentido de ser separado ou consagrado. Ele se consagrava, né, todos os dias, né, para estar sempre se santificando na presença do Senhor. Aqui vai dizer que Jó tinha uma vida dedicada à família e devotada a Deus por meio de uma vida consagrada. É isso que todo cristão deve fazer, estar se consagrando constantemente, né? Estar aí se preparando constantemente, porque nós não sabemos o dia e nem a hora que vamos ser provados, né? Então nós devemos estar santos. A Bíblia diz para nós que ser de santos porque Ele é santo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 16. Devemos ser santos, se santificar. A Bíblia vai dizer para nós que aquele que é santo, que se santifique. Mas também aquele que é sujo, então se suje-se mais. Né? Então nós devemos estar buscando a santidade do Senhor diariamente nas nossas vidas. Né? Glórias a Deus por isso. Já não teve que se isolar do mundo, né, para se tornar-se um piedoso. Foi justamente como um pai de família, um homem de negócios, membro de uma sociedade, né, politicamente organizada, que ele fortificou-se com o melhor ser humano no seu tempo. Ninguém precisa isolar-se para se tornar santo.
Santo nasce exatamente em meio às tentações. Não é se esquivando das pessoas, né, para querer ser melhor do que elas. Mas nós devemos ser santo nesse mundo que nós vivemos, pecaminoso. Era a vida de Jó. Jó recebeu esse título aqui, né, de um homem íntegro, reto e piedoso, e se desviava-se do mal, nesse meio desse mundo, no meio das pessoas, né, no meio do erro. Mas ele não se misturava. Ele não se isolava da sociedade. Pelo contrário, né? Pelo contrário, é isso que nós estamos aprendendo nessa lição. A nossa parte conclutória da nossa lição, conclusiva da nossa lição, vai dizer assim: que Jó, nós devemos destacar aqui que Jó teve 3 aspectos importantes sobre a vida dele, né? Jó, o caráter da prosperidade e piedade. Só compreendemos devidamente a vida desse gigante da fé no Antigo Testamento a partir dessa matriz, né? Que Jó, ele tinha o caráter, prosperidade e piedade. Todavia, ninguém terá um caráter irretocável, não apenas em fragmentos éticos e morais. Prosperidade, não apenas posses. Piedade, não apenas religiosidade, senão conhecer a Deus na intimidade. Jó era assim, íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal, né? Nós devemos ser assim nos nossos dias. Mas já dissemos aqui que nós nunca vamos conseguir ser assim, né? Num caráter irretocável. Que nós somos falhos, eu sei disso. Ah, mas você deve estar falando, irmão Daniel, mas eu erro tanto. E você acha que Jó não errava? Jó era homem. A Bíblia não fala aqui que Jó era um super crente. Ele era homem, então ele estava submisso a todas essas tentações. A questão é que ele se desviava-se do mal, né? A Bíblia vai dizer lá em Tiago, capítulo 4, versículo 7, que diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então vamos resistir às tentações. Todo dia o diabo bate na nossa porta, né, procurando uma brecha para entrar. Todo dia. Mas vamos nos sujeitarmos a Deus. Vamos sujeitarmos às vontades de Deus. E vamos resistir ao diabo, que ele vai fugir de nós. Amém? Deus abençoe. Nós estamos chegando aí, né, no nosso final da nossa videoaula comentada, né? E nós estaremos tratando aí da outra lição, da lição de número 3, que vem com o tema Jó e a realidade de Satanás, né, que é lá do dia 18. Gostaria de pedir um favor para vocês. Se você ficou aí até o final dessa videoaula, não esquece aí, mais uma vez, de estar reforçando essa fala, de deixar aí aquele like, né, deixar aí aquele joinha e compartilhar também nas suas redes sociais. Eu vou estar deixando aí o meu número de telefone, do meu Telegram, você pode entrar em contato, né? Aí é o número do meu Telegram e do meu WhatsApp. Você pode estar entrando em contato e a gente vai estar sempre nos ajudando, sempre crescendo junto para a glória do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, né? E você pode também estar seguindo nós nas suas redes sociais, no seu Facebook. Nós temos a página do Facebook, Espaço EBD. Eu tenho também o Instagram, que é @espaço_EBD. E o nosso canal do YouTube, você pode estar aí nos seguindo em todas as suas redes sociais. Nós estamos tendo na página direto devocionais, versículos bíblicos, né? E você pode estar compartilhando nas suas redes sociais. Querido, Deus abençoe. Até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Fiquem com a paz do Senhor. Até em breve.